Convido o nosso irmão seminarista Renato para que venha aqui à frente. Meus amados irmãos, a Igreja Presbiteriana Aliança aqui em Limeira, em um tempo que eu não me recordo agora, a gente criou o Aliança Missionária. A Aliança Missionária é um braço da nossa igreja que visa a expansão do reino de Cristo na cidade de Limeira, no nosso estado e no mundo. Temos feito isso através da plantação de novas igrejas aqui, nas redondezas. Estamos trabalhando na plantação da igreja em Cosmópolis, depois na plantação da igreja em Arthur Nogueira, e sonhamos em mais alguns outros lugares da nossa região que temos trabalhado, visando a plantação de novas igrejas. Além disso, também trabalhamos em parcerias com missões transculturais, através do trabalho realizado na Espanha com o missionário Fábio Pinto e na Albânia com o nosso missionário Benilton. E o Senhor, além disso, tem nos dado a graça de estarmos envolvidos na formação de novos pastores para que possam servir nesses campos. O reverendo Rafael Felício já esteve por todo esse processo e hoje trabalha em Arthur Nogueira, e o nosso irmão seminarista Renato, que serviu inclusive na abertura lá, nós fomos parceiros em Arthur Nogueira, abrindo os trabalhos lá, e agora está no seminário, e parte do trabalho dele do seminário é o estágio, isso envolve pregar. Então vem aqui, querido, para que a gente possa orar por você. Como vocês sabem, pregar na condição de seminarista é a coisa mais fácil que existe, viu? Porque se você prega mal, a igreja fala, não tem problema. É só um seminarista, está aprendendo, né? Se você pregar bem, diz, olha, imagina quando for pastor. Agora, depois você é pastor, viu, Renato? Já Sim, era. sim. Você prega mal 4 anos e não aprendeu nada. Mas se você prega bem, 4 anos só para isso, até eu, né? Então, aproveita esse tempo de seminarista. A igreja normalmente é muito misericordiosa com o seminarista, que Deus abençoe. Amém. Vamos orar por você. Deus bendito, nós te agradecemos muito por tudo que o Senhor tem feito na vida da Igreja Presbiteriana Aliança. Coisas que nós sequer imaginávamos. O Senhor tem sido muito bondoso para conosco, Senhor. Tem nos dado coisas maiores do que nós pensamos um dia. Tem feito o Evangelho de Cristo Jesus florescer nesse lugar. Obrigado, Senhor. Tem nos abençoado para abençoar outras regiões, outras pessoas e até mesmo parte do mundo. Nós te louvamos por isso, Senhor, e queremos continuar sendo fiéis ao Senhor e o cumprimento da nossa missão nesse mundo. Agradecemos-te pela vida do Renato, da sua família, e queremos suplicar ao Senhor que o Senhor o continue abençoando nesse período de formação, a fim, Senhor, de que ele possa aprender cada vez mais do Senhor e da Tua Palavra, para servir a igreja do Teu Filho e trabalhar na expansão do Seu reino. Sobretudo, te pedimos que, nesse momento, o Senhor o abençoe, quando irá abrir, ler e expor a Tua Palavra. Sim. Que o Teu Santo Espírito o use poderosamente, de tal modo, Senhor, que os nossos corações, mais uma vez, venham ser impactados pela Tua Palavra e venhamos, enquanto igreja e indivíduos, sermos despertados por Ti mesmo para a urgente missão de alcançarmos aqueles que o Senhor mesmo escolheu na eternidade. Sim. Pedimos-te isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Pedro. Tá. Irmãos, bom dia a todos. Eu queria convidá-los a abrir a Escritura no Evangelho de João, capítulo 4. Vamos ler o verso 31 até o verso 38. Evangelho de João, capítulo 4, do verso 31 ao verso 38. Eu lerei na versão NAA, para que os irmãos tenham conhecimento, será essa versão que eu irei ler. O texto sagrado diz assim, acompanhem comigo a leitura. Enquanto isso,
os discípulos pediam a Jesus dizendo: Mestre, coma. Mas ele lhes disse: Tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. Então os discípulos começaram a dizer entre si: Será que alguém lhe trouxe algo para comer? Jesus lhes declarou: A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Vocês não dizem que ainda faltam 4 meses até a colheita? Eu, porém, lhes digo: levantem os olhos e vejam os campos, pois estão maduros para a colheita. Quem colhe, recebe desde já a recompensa, e ajunta o seu fruto para a vida eterna, para que se alegrem ao mesmo tempo o que semeia e o que colhe. Pois no caso, é verdadeiro o ditado: um é o que semeia, outro é o que colhe. Eu os enviei a colher o que vocês não semearam. Outros trabalharam, e vocês aproveitaram o trabalho deles. Queridos, William Carey foi um sapateiro que ficou famoso por ser um dos maiores missionários da época moderna. Ele era um inglês e ele é conhecido como o pai das missões modernas. Carey viveu num período de grande miopia espiritual. Ele viveu na Inglaterra em alguns séculos passados, e a igreja de sua época havia se desviado para um ensino chamado hipercalvinismo. Era uma heresia, é uma heresia ainda o hipercalvinismo. É a ideia de que se Deus elegeu os eleitos, não há, portanto, a necessidade de pregar o evangelho para todos os homens. Afinal, Deus salvará apenas os eleitos. É como se a missão estivesse somente nas mãos de Deus, mas nunca na mão do seu povo. William Carey, ao estudar as Escrituras, e principalmente o texto de Mateus 28, enxergou uma verdade nesse período que mudou a sua vida. Ele disse: se é dever de todos os homens crer no Evangelho, é também dever de todos aqueles que conhecem o Evangelho fazê-lo conhecido a todos os homens. Com o coração cheio dessa convicção, desse ímpeto, Carey então apresentou a visão que ele havia redescoberto para os líderes da igreja da sua época. E ele recebeu uma resposta que foi emblemática para o período em que ele vivia. Talvez vocês já ouviram essa resposta. Os pastores do seu tempo disseram a ele: jovem, sente-se aqui. Quando Deus quiser converter pagãos, Ele o fará sem a sua ajuda e sem a minha. Nós vemos nessa pequena história 2 olhares que se encontram. O de Carey, guiado pela palavra, vê a missão como uma ordem clara e um campo pronto para a colheita. Em contrapartida dos seus opositores cegos pela heresia do hipercalvinismo, vê apenas desculpa e inércia para a missão. E é sobre isso que eu quero falar hoje, sobre a visão que nós devemos ter no campo do Senhor, nos campos do Senhor. Como nós temos visto a seara do Senhor? Será que os nossos olhos têm olhado para esses campos com a mesma perspectiva do nosso Mestre? Afinal, a gente tem aprendido aqui, durante longos anos e semana após semana, que a nossa cosmovisão, ou seja, a forma que nós olhamos o mundo, ditará o nosso ímpeto, os nossos esforços, onde nós vamos concentrar aquilo que faremos. Portanto, é importante ter olhos como os olhos de Cristo. Por isso, o tema da minha mensagem é: sirva nos campos do Senhor com os olhos de Cristo. Sirva nos campos do Senhor com os olhos de Cristo. Mas, para prosseguir na exposição desse texto, é importante que a gente entenda com clareza o contexto em que esse texto foi escrito, principalmente o Evangelho de João, capítulo 4. João escreve esse Evangelho por volta do ano 85 depois de Cristo. Nesse tempo, o templo já havia sido destruído. O templo onde as pessoas se reuniam, onde os judeus adoravam, sacrificavam. O templo onde é descrito muitas das narrativas do Evangelho. Mas no tempo em que o Evangelho de João foi escrito, o templo já havia se destruído. O Evangelho
nesse período, já havia também se espalhado além das fronteiras de Jerusalém. Provavelmente, certamente, aliás, já havia chegado em Samaria. Nós vemos isso em Atos 8, quando Filipe é enviado para lá e prega o evangelho e samaritanos haviam se convertido. E possivelmente, meus irmãos, por causa dessa expansão, por causa dessa diáspora acontecida nesse período, havia uma dúvida no coração da igreja daquela época, se realmente havia chegado ao tempo da pregação e da expansão do evangelho. Será que os samaritanos realmente necessitavam ouvir o evangelho? Será que era o tempo da igreja progredir na pregação da palavra do Senhor? João quer mostrar, portanto, para os seus leitores, que Jesus não é apenas o Salvador dos judeus. Como nós lemos, você pode olhar, dar uma olhadinha aí na sua Bíblia, no verso 42, nós ouviremos dos próprios samaritanos que Jesus é o Salvador do mundo. E aqui é a única vez que nós ouvimos isso no Evangelho de João. Olha, nós lemos, agora não é mais por causa de que você falou que nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que este é o verdadeiro Salvador do mundo. Veja, os samaritanos eram um povo desprezado, havia muita animosidade entre eles. Eles tinham o seu próprio templo, no Monte Gerizim, eles tinham a sua própria Bíblia, o Pentateuco samaritano. E há relatos históricos que a animosidade não era só da parte dos judeus para os samaritanos também não gostavam dos judeus. Há um relato histórico que chega a ser engraçado, claro, olhando de fora, que no período da Páscoa, os samaritanos pegavam cadáveres e tacavam dentro do templo só para boicotar a Páscoa dos judeus, para que eles não celebrassem a Páscoa. Tamanha era a animosidade que eles tinham entre eles. E o nosso contexto fica mais estrondoso justamente porque Jesus está falando com uma mulher samaritana. Escritos posteriores ao tempo de Jesus, os rabinos judeus diziam que as mulheres samaritanas sangravam permanentemente, para dizer que elas eram permanentemente impuras. Daí o espanto dos discípulos ao verem Jesus conversando com uma mulher samaritana ainda, no verso 27 nós vemos isso. Jesus quebra essas barreiras ao conversar com essa mulher, ao meio-dia, em pleno sol, à vista de todos, junto ao poço. E ali, ele se revela como o Messias esperado. E o texto nos mostra que ela, impactada, corre para anunciar ao seu povo que havia encontrado o Messias prometido, que para os judeus não era o Messias, mas era o Tareb, o profeta, aliás, para os samaritanos, era o profeta prometido por Moisés no Pentateuco. Afinal, eles não tinham o restante das Escrituras. E nós vemos que quando os discípulos chegam com a comida, eles se surpreendem ao ver Jesus falando com aquela mulher. Mas veja, apesar disso, porque eles confiavam em Jesus, eles ficam admirados, mas eles não ousam a questionar Jesus. É nesse momento que o Senhor os chama a enxergar o que de fato estava acontecendo. O que estava acontecendo ali não era uma conversa informal, trivial, mas era o avanço do reino de Deus. A colheita prometida estava começando ali, em plenos olhos dele, diante dos olhos dele. Por isso o tema do meu sermão é esse: como servir nos campos com os olhos de Cristo. Mas como fazer isso? Em primeiro lugar, nós vemos isso no verso 31 ao verso 34. Nós precisamos ver que a vontade de Deus, ela é o nosso alimento. Para servirmos nos campos do Senhor, com os olhos de Cristo, nós precisamos ver, crer, absorver e afirmar que a vontade de Deus é o nosso alimento. E o texto localiza o tempo desse ocorrido. Ele diz, nesse tempo, ou em algumas traduções, nesse interim. Ou seja, ao mesmo tempo que a mulher sai para falar com os seus patrícios, os samaritanos de Sicar, os discípulos então começam essa conversa com Jesus. Essa insistência para que Jesus comesse faz sentido diante da plena humanidade de Cristo. Afinal, nós vemos no verso 6 desse capítulo 4, que Jesus conversa com a mulher samaritana, que ele para, cansado, em pleno meio-dia, com sede, e depois de uma longa caminhada ele quer beber água, ele está cansado. E provavelmente os discípulos sabiam, ele está cansado de viagem ao ponto de se assentar e ficar ali cansado. A preocupação dos discípulos com o bem-estar físico do mestre é legítima.
Isso explica tanto a sua prontidão, a sua insistência para que ele comesse, dizendo, mestre, come, como no verso 8 nós vemos que eles saem para comprar comida. Como eu disse, Jesus era um ser humano, ele era homem, ele está cansado. Mas Jesus usa essa preocupação para ensinar algo mais importante. Mais importante. No reino de Deus, não basta saber o que é certo e o que é errado, meus irmãos. Isso é importante e é óbvio que a gente precisa aprender sobre isso. Mas no reino de Deus é importante saber que há prioridades e há coisas secundárias também. Jesus mostra que diante de uma grande seara, há realidades que alimentam mais do que o pão físico. Jesus se preocupa mais com a sua missão do que com o seu bem-estar. E é sobre isso que a gente vai tratar. Verso 32 ele fala, uma comida tenho para comer e vocês não conhecem. O grego deixa claro esse contraste, é como se Jesus tivesse essa percepção e o texto estivesse dizendo, olha, Jesus tem essa percepção e os discípulos de modo algum têm. Por isso, esse ensino era necessário e foi aproveitado a circunstância de Jesus para poder ensinar isso para eles. E o contraste aqui é muito claro. Enquanto Jesus era guiado pela vontade do Pai, os discípulos estão presos com preocupações passageiras que os tornam irrelevantes no serviço do reino de Deus. Um certo autor diz o seguinte, a narrativa provavelmente contrasta o compromisso de Jesus com os dos discípulos. E olha que interessante, eles entraram numa cidade samaritana sem qualquer impacto sobre o seu povo. Jesus, ao ministrar a uma só mulher, atraiu toda a cidade para si. E aqui fica muito claro esse ensino. A relevância, meus irmãos, se encontra em fazer a vontade de Deus e não em tentarem ser relevante. A relevância se encontra no fato de querer fazer a vontade de Deus, não em querer ser relevante. Calvino é um bom exemplo disso. Calvino, um pastor refugiado, assume um púlpito, ele se torna empregado de uma cidade-estado em Genebra, e por meio apenas da pregação do Evangelho, em abrir as Escrituras, falar das verdades cristãs, ele revolucionou toda uma Europa no meio de turbulências políticas, apenas pregando a palavra. Apenas pregando a palavra. Portanto, a relevância está em fazer a vontade de Deus, e não em querer ser relevante. O verso 33 deixa claro esse modus operandi em relação aos discípulos. Eles nunca entendem o que Jesus fala. E isso é uma máxima no Evangelho de João. Os discípulos pensam numa comida literal, enquanto Jesus fala de um alimento espiritual. Mas a gente vê isso em vários momentos das Escrituras. No capítulo 2, nós vemos Jesus falando do seu corpo, sobre o templo do seu corpo, que seria destruído, enquanto os judeus entendem o templo literal. No capítulo 3, Jesus ensinando a Nicodemos, nós vemos Jesus falando sobre o nascimento espiritual. E nós vemos Nicodemos, o doutor da lei, que é contrastado com a mulher samaritana, entendendo de forma literal também. Isso é uma máxima que acontece no Evangelho de João, e só vai ser desfeita, esse modus operandi daqueles que estão ali ouvindo Jesus, depois que o Espírito Santo é derramado sobre a igreja e eles compreendem melhor as coisas acerca de que Jesus está falando. Quando os discípulos perguntam entre si, por acaso teria alguém trazido comida para eles? Eles não estão com dúvida. A construção sintática aqui não é de uma dúvida, mas de uma confusão. Eles tinham certeza que ninguém havia trazido comida para Jesus. Afinal, Jesus estava em Samaria e provavelmente eles tinham a clareza de que nenhum samaritano levaria comida para um judeu. A ideia é uma confusão mesmo, eles estão fazendo uma pergunta retórica. Será que alguém? É obviamente que não, ninguém trouxe comida para Jesus. Mas essa famosa deixa abre então uma abertura, dá uma abertura para que Jesus ensinasse a eles um ensino muito importante, que está no verso 34. Jesus procura sanar a preocupação dos discípulos com esse ensino. Primeiro, ele afirma que há algo que satisfaz plenamente e ele chama essa comida de minha. Ele qualifica, essa comida não é qualquer comida, é a minha comida. E veja, se pode alimentar Jesus, deveria também nos alimentar, não é verdade? O Senhor, Jesus, confiava no seu Pai, na vontade do seu Pai, e isso alimentava a sua alma. Alimento para ele era tanto obediência quanto satisfação e prazer. Aqui, claramente, nós vemos um contraste entre Jesus e Adão. Adão rejeitou a vontade de Deus
e escolhe o alimento ofertado pela serpente. Jesus, o segundo Adão, se alimenta da vontade e tem a alegria de se fazer a vontade do seu Pai. E obviamente, de acordo com o texto que nós lemos na liturgia, esse texto faz um eco muito grande de Deuteronômio 8:3, onde Jesus afirma que nem só de pão vive o homem. E é por isso, é nessa comida espiritual, nutritiva, que ele encontra forças para ficar, por exemplo, 40 dias sem comer, por causa do seu compromisso com a vontade do seu Pai. Ele era o representante do seu povo. Isso alegrava, dava satisfação, e era isso que movia o próprio Jesus. Jesus não apenas afirma ter uma comida, mas também revela qual é essa comida. Ele diz, fazer a vontade daquele que me enviou e consumar ou realizar essa obra. Essa expressão daquele que me enviou vai ser repetida algumas vezes, ou muitas vezes aqui no Evangelho de João, mas aqui é a primeira vez que é dito. Jesus, portanto, ele se via ou ele se definia aos olhos da missão que o Pai havia dado para ele. Ele revela que a vida, ou seja, essa expressão revela que a vida de Jesus é totalmente definida pelo propósito dado por seu Pai. Jesus sempre se apresenta como aquele que é enviado para cumprir uma missão. E veja, essa ideia de envio era uma ideia muito comum para os seus ouvintes. Quando um pai de família queria mandar uma mensagem para algum sócio, para alguém importante, para confirmar algo, para negar algo, para dar uma resposta sobre algo, se mostrava a importância dessa resposta não enviando um empregado, mas enviando o filho mais velho. Então, quando as pessoas ouviam sobre isso e falavam, nossa, ele é enviado do Pai, as pessoas entendiam a importância disso. A cristologia, ou seja, o ensino de Cristo no Evangelho de João, mostra que esse enviado, que é Cristo, conhecia profundamente quem o enviou. Ele vivia profundamente em comunhão com aquele que o enviou. Ele fazia a sua vontade profundamente. Ele realizava as suas obras. Ele falava as suas palavras. Ele agia de acordo com a sua autoridade. Jesus cumpre tudo isso com fidelidade e obediência perfeita. E esse é o ensino que Jesus quer transmitir aos seus discípulos. E esse é o ensino que João também quer transmitir aos seus leitores. Ele quer deixar gravado isso nos seus leitores. Nos campos do Senhor, no trabalho da grande seara, há uma vontade e um serviço que nos alimenta, mais do que qualquer outra coisa. Isso definia Jesus e também deveria definir a igreja daquela época e deveria também nos definir. Mas isso nos acende um alerta. Será que temos encontrado nosso sustento na vontade do Pai ou estamos distraídos com outras comidas que não podem nos satisfazer? Assim como o alimento de Jesus era fazer a vontade do Pai e revelava qual era o seu propósito, o que nos alimenta revela quem ou o que nos define e principalmente revela qual é o nosso verdadeiro propósito. Por isso, a grande pergunta para nós é: o que tem sido o nosso alimento? O que tem nos satisfeito? O que realmente nos sustenta? O que realmente nos motiva? Porque veja, o propósito define o que vai te alimentar, mas descobrir o que de fato te alimenta revela qual é o seu verdadeiro propósito. Vou repetir, olha, o propósito define, ou seja, aquilo que te define revela o que te sustenta, o que te satisfaz. Mas, fazendo a pergunta de modo contrário, descobrir o que de fato nos satisfaz, o que nos alegra, o que nos alimenta, revela qual é o nosso verdadeiro propósito. Eu estou com uma mulher que, minha esposa, acabou de ter um filho, tem 8 meses que o nosso bebê tem. E como toda esposa, ou como toda mãe recém-descoberta, elas passam por crises, passam por privações, passam por tristezas por não poderem fazer as coisas que gostaria, arrumar a casa do jeito que gostaria, fazer outras coisas. E muitas vezes eu vejo, a gente se depara com uma tristeza por não conseguir fazer essas coisas que era comum anteriormente. Mas a gente sempre lembra que a nossa condição, principalmente a condição da minha esposa nesses dias, é uma condição de que ela precisa agora cuidar do nosso filho, foi para isso que Deus chamou ela. E muito mais do que olhar para as privações, nós deveríamos olhar nesse tempo de privações para aquilo que nós temos feito
para aquilo que o Senhor nos chamou para fazer agora, que é cuidar do nosso filho. E encontrar nessas coisas alegria e satisfação. Ora, foi para isso que agora o Senhor nos deu o bebê. Nós ganhamos um novo título, agora pai e mãe. E veja, olhar para isso, olhar para o desenvolvimento do nosso bebê, nos alegra, nos alimenta, nos satisfaz. Daí, meus irmãos, nós não devemos perder o propósito e muito menos a desconsiderar o que tem nos alegrado, ou o que nos tem satisfeito. Portanto, eu gostaria de relembrá-los, o seu propósito define o que vai te alimentar. Mas o descobrir o que de fato te alimenta revelará qual é o seu verdadeiro propósito. E veja, essa não foi somente uma realidade de Cristo, mas também foi a realidade de Paulo. Paulo diz: em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus. Ele também pôde dizer, porque ele tinha um propósito elevado, ele se alimentava de fazer a vontade de Deus, porque para mim, o que era lucro eu considerei perda por causa de Cristo Jesus. O nosso Senhor e Paulo se alegravam quando eles viam pessoas sendo aproximadas do próprio Deus. O evangelho era expandido. O próprio Senhor Jesus diz em Lucas: digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Naquela hora exultou Jesus no Espírito e exclamou: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Ver pessoas conhecendo o Pai alegrava a Cristo. É a vontade do Pai que deveria nos alimentar, ou temos buscado nos saciar com outros alimentos. Podemos até afirmar com todas as palavras: eu vivo para agradar o Pai, mas examine a sua vida. O que de fato enche a sua barriga? O que de fato satisfaz o seu coração? Isso revela o seu verdadeiro propósito. É comum a gente ver pessoas que se alegram mais com a vitória do seu time do que com a conversão dos pecadores. Já vi pais desejarem mais uma boa educação secular para os filhos do que a salvação deles. E infelizmente é comum vermos pessoas mais preocupadas com o alimento do corpo do que em fazer a vontade do Pai. Nosso texto em questão é a proclamação do Evangelho. Era mais importante para Jesus do que o seu bem-estar físico. O que te alegra mais? A promoção do emprego ou um passo na santificação? O que te alegra mais? Uma oportunidade nova na vida ou uma boa oportunidade de evangelização? Uma conversa animada sobre a vitória do seu time ou uma conversa sobre o Evangelho? Veja, meus irmãos, essas coisas em si não são ruins. A questão aqui é o que colocamos como prioritário e o que deixamos como secundário. Se fazemos essas coisas, devemos fazer para a glória de Deus. Mas o meu ponto é, aquilo que mais traz satisfação para nós, revela qual é o nosso verdadeiro propósito. Mas veja, muitos de nós nos habituamos a essas coisas e temos um paladar pecaminoso. Criamos gosto pela comida que não alimenta a nossa alma. Todavia, de onde vem esse poder para mudar o nosso paladar? Do próprio Cristo exaltado, que derrama o seu Espírito sobre a sua igreja e capacita o seu povo a mudar essa forma de pensar. É muito comum no livro de Atos, na pregação dos apóstolos, eles anunciarem a morte e a ressurreição de Cristo como o conteúdo do Evangelho, mas um elemento que muitas vezes nós esquecemos que também era um elemento da pregação do Evangelho no livro de Atos dos Apóstolos, era o dom do Espírito. A capacitação do Espírito para mudar as nossas vidas. O próprio Pedro, na pregação em Atos, diz: a esse Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, temos recebido do Pai a promessa do Espírito. Derramou isso que vós ouvistes agora. Esse Espírito, meus irmãos, tem poder para mudar a nossa vida.
para nos moldar à imagem e semelhança de Cristo. E isso é uma boa nova para nós. Embora nós nos habituemos a comer comida que não nos alimenta, o Espírito pode nos transformar à imagem de Cristo. Por meio do Espírito de Cristo que habita em você, você pode ter seu propósito mudado e seu paladar renovado para fazer as coisas de Deus. E só assim, somente assim, nós nos alegraremos em fazer a vontade do Pai. Creia nisso. Creia que o Espírito Santo de Deus, o Espírito de Cristo, tem poder para mudar você. Se você não se alegra mais na vontade de Deus, hoje o Senhor pode renovar a sua vida. Porque isso é uma promessa do próprio Deus. Transformar você à imagem de Cristo, esse filho obediente que tinha prazer na vontade do Pai. Deus pode mudar a sua vida hoje. E nós precisamos crer. Isso é o anúncio também da Boa Nova. Não apenas a remissão dos nossos pecados, mas a transformação da nossa vida. Depois de falar sobre o sustento que fazer a vontade do seu Pai proporciona, Jesus afirma que há uma urgência que deve ser observada. Nós vemos isso no verso 35 apenas. Nós devemos saber que há campos e eles estão brancos, eles estão prontos para a colheita. Os discípulos dizem, não dizeis, Jesus coloca na boca dos discípulos, aliás, não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa, eu porém vos digo, erguei os vossos olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa, ou já estão prontos para a ceifa. O verso 35 nos apresenta 2 informações importantes. A primeira delas é que os discípulos, mais uma vez, não conseguem enxergar da mesma forma que Jesus vê as coisas, que é muito comum no Evangelho de João. Jesus fala, vocês não dizem isso? Provavelmente Jesus está prescrutando o coração deles, e também provavelmente é um ditado popular, que Jesus então nega esse ditado. Calvino comenta aqui que Jesus revela como seres humanos tendem a estar mais atentos às realidades terrenas do que às espirituais. A gente é zeloso, por exemplo, para contar os dias, as datas do ano, meses até a colheita, para aquilo que vai nos trazer benefício, mas lento para se atentar para as realidades celestiais. Falta-nos urgência para nos engajar na obra espiritual do reino de Deus, diz Calvino. A fala dos discípulos, como eu disse, reflete um provérbio popular que Jesus está negando. Isso expressava a ordem natural das coisas. Havia uma semeadura e faltava então um tempo, ou deveria demorar um tempo até que a colheita acontecesse. Isso era comum, eles entendiam disso. Tem semeadura, espera um tempo, vem a colheita. Mas Jesus confronta essa ideia. Ele aproveita essa situação e ele confronta isso. Mesmo que isso fosse verdade na agricultura, no reino de Deus, isso não era uma realidade. A dinâmica era outra. E a segunda informação que Jesus dá aos seus discípulos, além dessa miopia, é que agora eles não estavam percebendo que o tempo da colheita, ou seja, os campos estavam brancos. Jesus pede os discípulos para que levantem os olhos, não apenas para ver os samaritanos chegando, como está descrito no verso 30. Afinal, a mulher havia saído para pregar e agora os samaritanos estão indo em direção àquela colina onde Jesus se encontrava. Provavelmente, há quem comente que Jesus está vendo os homens de turbante branco subindo a colina e está vendo, olha, os campos estão brancos. Mas Jesus não está dizendo para que eles olhem para aquela situação específica. Jesus está dizendo para eles olharem, perceberem que o tempo da colheita chegou. E provavelmente esse era o questionamento da igreja do tempo de João. Como eu disse, o evangelho é para todos. Nós devemos ir aos campos. Será que chegou o tempo de pregar o evangelho? Jesus nos lembra, os campos estão prontos para a ceifa. Mas veja, Jesus não está dizendo que a colheita começou. Ele diz que os campos estão brancos. Isso revela a prontidão do mundo para receber o evangelho, para receber a palavra, mas não para sua conversão consumada. É um engano, meus irmãos, achar que conversão existe sem a pregação do evangelho. O meio ordinário determinado por Deus para que a conversão ocorra é a legítima pregação e anúncio do evangelho. Excluir isso é cair na heresia do hipercalvinismo. Não há conversão do evangelho se não há pregação do evangelho. O verso 41 diz isso aí, muitos creram nele por causa da sua palavra. A prontidão dos campos é o sinal que o tempo da missão chegou.
É o tempo da escatologia inaugurada, ou seja, os últimos dias. Os últimos dias. Os profetas já anunciavam esses dias. E esse dia, anunciado pelos profetas no Antigo Testamento, havia chegado. Lançai a foice, porque já está madura a seara, diz Joel. O chamado a levantar os olhos, então, aqui nesse texto, não é uma metáfora. Não é uma metáfora. É um chamado urgente para perceber a obra redentora de Deus em andamento. É a colheita feita pelos homens que proclamam a sua palavra. E veja, o Evangelho de João, ele faz isso algumas vezes. Ele posiciona a gente numa realidade futura, mesmo lendo aquilo e parecendo que ele está falando para o tempo presente. No capítulo 12, do verso 32, João diz: eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Jesus se referindo à sua própria vida. Embora ele não tivesse ainda sido crucificado. Mas o que isso quer dizer para nós? O que isso fala conosco? Inicialmente eu preciso lembrar a vocês que nós já estamos nos últimos dias. Talvez isso seja comum para muitos, mas para boa parte da igreja talvez não seja. Nós já estamos nos últimos dias. É necessário que a gente lembre isso. Nós já vivemos desde a primeira vinda de Cristo esses últimos dias. Os apóstolos entenderam assim. Os apóstolos compreenderam dessa forma. Pedro, pregando o evangelho dele em Atos, diz: e acontecerá que nos últimos dias. Hebreus 1 diz que nos últimos dias o Pai nos falou por meio do Filho. 1 Pedro 1 diz que o Filho nos foi manifestado no fim dos tempos. E 1 João 1, 2, verso 18 diz que é chegado a última hora. Os últimos dias já foram inaugurados. Mas o que isso quer dizer, queridos? Quer dizer que nós devemos estar atentos ao que devemos fazer. Chegou o tempo da colheita. Provavelmente, como eu disse, João está combatendo a inércia da igreja da época. E Jesus, falando da sua própria vida, em João 12, 24, diz que se a semente de trigo caindo na terra, não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muitos frutos. É a morte de Cristo que nos garante que a colheita será grande. É a vida de Cristo semeada em favor do seu povo, que garante que nós podemos ir para o campo, pregar o Evangelho, falar do amor de Cristo, proclamar as boas novas e ter a certeza que colheremos bons frutos. Portanto, a pregação do Evangelho, meus irmãos, independente do resultado, honra a morte sacrificial de Cristo, porque ele é a semente pela qual a colheita se dá. Pregar o Evangelho honra o sacrifício do nosso Salvador. Em Apocalipse 21, 3, diz que no milênio, ou seja, nos últimos dias, Satanás estaria amarrado. A gente usa a expressão, a gente não, né? Os pentecostais usam, né? Ou muitas pessoas usam. Eu confesso que eu uso de brincadeira de vez em quando. Mas muitas pessoas usam o "está amarrado", mas nós devemos lembrar que nos últimos dias, por causa da morte de Cristo, o inimigo do povo de Deus se encontra amarrado, e é por isso que nós podemos pregar o Evangelho, pois a morte de Cristo nos últimos dias atrairia o seu povo que está espalhado por todo o mundo. E é sobre essa realidade que Jesus está falando. Levantem os olhos de vocês, olhem para o que está acontecendo agora. É um povo indigno, um povo que ninguém dava ideia. Agora eles estão vindo até a nós e vão ouvir o Evangelho. Mas o que isso nos ensina? Em primeiro lugar, há uma colheita esperando pelo seu serviço. E esse serviço é a pregação do Evangelho. Portanto, meus amados, o medo que temos de evangelizar fala mais sobre a nossa incredulidade diante dessa realidade do que condições ideais para que isso aconteça. Se temos medo de pregar o Evangelho, é porque nós não olhamos para o campo e não olhamos para ele dessa forma. Convictos de que o que garante o nosso sucesso é a semente que foi plantada nessa terra, que foi a morte de Cristo. Não tem nada a ver, às vezes pode até ser, mas tem a ver mais com a nossa incredulidade do que com capacidades ou formas ideais. Certa feita alguém me perguntou se era mais difícil pregar no interior ou na cidade grande. Eu falei, rapaz, a dificuldade está na gente, não está na cidade.
A dificuldade não está na gente. Porque a gente não crê nessas realidades. A gente tem medo. E esse medo é fruto da nossa incredulidade diante da obra de Cristo. Uma segunda coisa que a gente pode aprender dessa realidade descrita em João 35 é que muitos de nós procuramos bons investimentos para fazer na vida. Eu conheço pessoas que vivem com os olhos na bolsa de valores. Mas eis aqui um bom investimento, com certeza de êxito. Se o seu coração, meus irmãos, meu irmão, não almeja só dinheiro, a seara da evangelização é um dos maiores investimentos que você pode fazer na sua vida. Porque nela repousa a garantia de que a obra do Senhor sempre triunfará. Sempre triunfará. Porque foi germinada com a vida de Cristo. Se sua preocupação não é só ganhar dinheiro, invista nos campos do Senhor. Um terceiro elemento que esse texto nos ensina é algo referente ao que nós temos vivido aqui na igreja. Eu particularmente me alegro muito com o crescimento que a nossa igreja tem. Novas pessoas, vidas sendo tocadas, frutos aparecendo. Mas eu sei que esse crescimento às vezes assusta muitas pessoas. A gente às vezes não consegue se relacionar com as pessoas que a gente se relacionava, porque outras pessoas estão dedicadas a outras pessoas. A gente deixa de receber aquele cuidado mais específico ou coisa desse tipo, porque a igreja está crescendo. Ainda assim, o texto nos convida a levantar os olhos e perceber uma realidade, meus irmãos. É o Senhor que está fazendo essa obra. Particularmente, eu nunca vi ninguém aqui falando sobre crescimento. Eu nunca vi ninguém se preocupando com que a igreja crescesse. Marketing ou algo especial para que isso acontecesse. Mas isso é fruto da pregação do Evangelho. Quando a pregação do Evangelho acontece, porque os campos já estão maduros, a colheita acontece. Nós podemos discutir como lidar com essas coisas, mas nunca nos entristecer com essa realidade, porque os campos já estão brancos, a colheita está acontecendo. Isso é uma obra maravilhosa do próprio Deus. Se entristecer diante dessas coisas nunca, meus irmãos, porque isso é fruto de uma semente germinada, isso é fruto da obra de Cristo. Após demonstrar que o campo está branco, Jesus se dirige aos discípulos afirmando que a sua obra é feita de forma coletiva. Nós vemos isso no verso 36 ao verso 38. Ou seja, como nós devemos olhar para os campos com os olhos do Senhor, nós devemos lembrar que nós não fazemos essa obra sozinho. Nunca, em hipótese nenhuma, nós fazemos essa obra sozinho. E veja, no verso 36, é demonstrado para a gente que essa realidade escatológica já é presente. A recompensa que muitos esperavam para o futuro, Jesus diz, é para agora. A recompensa não é para mais tarde, é agora. Nós vemos isso no verso 36, quando ele diz, quem colhe recebe desde já a recompensa e ajunta o seu fruto para a vida eterna. Há uma recompensa para os que se dedicam ao anúncio do Evangelho. E eles ajuntam para a vida eterna. Ou eles entesouram frutos para a vida eterna, como diz outras traduções. E aqui tem uma coisa que eu preciso alertar vocês, que o texto nos deixa muito claro. O anúncio do Evangelho é o único meio pelo qual o pecador pode ter acesso à vida eterna. Eu já disse anteriormente. Daí a grandeza da tarefa do ceifeiro. O trabalho dele é um trabalho que leva outros para a vida eterna. O seu estudo pode melhorar a sua vida. O seu trabalho pode dar uma boa condição de vida para você, para sua família e sociedade. Mas somente na condição de ceifeiro da obra do Senhor. Ou seja, na condição daquele que prega o Evangelho para outras pessoas, para os seus filhos, para sua esposa, para os seus parentes, é que podemos abrir as portas da vida eterna para outras pessoas. Você pode fazer várias outras coisas. E veja, eu não estou falando contra essas coisas. Eu só estou lembrando vocês que há algo mais superior do que isso. Falar do Evangelho de Cristo para outras pessoas. O versículo termina afirmando que tanto o que semeia como o que colhe juntos se alegrarão. E aqui,
Há alguns que interpretam semeadores como os profetas do Antigo Testamento e os que ceifam a igreja. Mas o foco aqui não está em identificar quem é quem. Aqui não é o caso. O foco é mostrar que a obra de Deus é coletiva, é feita por muitos braços, é por muitas pessoas. Uns plantam, outros colhem. O resultado é fruto de um trabalho conjunto. É a fusão entre a semeadura e a colheita cumpre a profecia de Amós 9,13, que diz: eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra seguirá logo o que ceifa. Ou seja, não haverá mais intervalo, eles se encontrarão no mesmo serviço. No Antigo Testamento, especialmente no Pentateuco, a maldição do pecado era o homem plantar e não colher. No tempo escatológico, aquele que planta, colhe junto com o que plantou. Tamanho é a abundância do reino de Deus. O tempo messiânico chegou, meus irmãos. A missão é urgente, a colheita é certa, e a alegria é compartilhada por todos os que participam dessa seara. O verso 37, Jesus reforça isso com o ditado popular. E aí, anteriormente, Jesus rejeita o ditado popular. Agora, Jesus confirma o ditado popular. Um é o que semeia, outro é o que ceifa. E aqui sim, Jesus está fazendo distinção entre o que semeia e o que ceifa. Ele valida o ditado e o ensino é claro. Há funções distintas na obra do reino, mas todas são honradas e necessárias. Há quem diga que aqui é um alerta para o ceifeiro, para que ele não se vanglorie quando ele colhe a conversão, quando ele vê os frutos acontecendo. Há outros que dizem que aqui é um consolo para aquele que semeia, para aquele que trabalha e ninguém vê. Olha, haverá pessoas que colherão o seu trabalho e você deve se alegrar. Eu acredito que seja um alento para os dois. A missão do reino de Deus é coletiva. O semeador não pode ver os frutos, mas a sua parte é essencial. O ceifeiro colhe, mas ele não pode ter a ideia de que ele começou a obra. Essa teologia pastoral nos ensina que toda contribuição fiel, seja semeando ou colhendo, faz parte da obra de Deus. E no fim, a alegria deve ser de todos, porque no fim, Deus é glorificado. Deus é glorificado. No verso 38, Jesus confirma o que já dissemos com um acréscimo. Ele declara que os discípulos foram enviados para colher o que não semearam. A igreja de Cristo, portanto, é enviada ao mundo para colher os frutos da obra redentora do seu próprio Senhor. E para que não reste dúvida de tudo que nós estamos falando procede da graça, Jesus lembra aos seus discípulos: ceifaremos o que outros antes semearam. Outros deram a vida para que hoje nós pudéssemos trabalhar na colheita. Carson diz o seguinte: o sucesso da colheita quase sempre depende do trabalho anterior de outros. E quando semear e colher parecem coincidir, isso é apenas uma antecipação das bênçãos do fim dos tempos. Mas o que isso nos ensina, querido? A primeira coisa que nós precisamos lembrar é que a nossa vida é fruto do labor de alguém. Todas as igrejas existentes, todas as denominações que vocês veem por aí, foi fruto da abnegação, do desprendimento, de homens que abandonaram as suas terras, as suas vidas, suas casas, levaram suas famílias para semear em campos que não eram seus, para que hoje eu e você pudéssemos desfrutar do Evangelho. A gente nunca deve esquecer disso. A gente nunca deve achar que o Evangelho começou com o nosso pastor. Há pessoas que sofreram, e nós devemos tê-lo em alta conta. E muitas vezes ser incentivado por essas histórias. O Evangelho chegou até nós porque alguém viu os campos do Senhor com a visão de Cristo, e não apenas viu com a visão de Cristo, mas o imitou, semeando a sua própria vida para que eu e você pudéssemos ser colhidos no tempo determinado pelo Senhor. Nunca se esqueça dessa dívida. Faça isso também, assim que você tiver a oportunidade. A segunda coisa que eu quero lembrar e dizer é para você que serve silenciosamente, que tem semeado nos campos e muitas vezes nem vê o fruto dessa semeadura. Muitas vezes não vê o fruto do seu esforço. Lembre-se e tenha clareza disso.
nem sempre você vai ver o fruto do seu trabalho. E muitas vezes o semeador será esquecido. Esses dias, lendo um livro sobre resolução de conflitos, eu fui bem impactado sobre ele. Nesse livro, ele lembra a gente que tudo que nós fazemos, nós devemos fazer como se o Senhor fosse o nosso público final. E ele ilustra com a história de um diretor de uma companhia de balé muito famosa nos Estados Unidos, lá em Nova York, que ele era muito exigente, muito exigente, muito exigente. E aí as pessoas foram indagar os bailarinos sobre essa exigência dele. E como eles não ficavam nervosos por causa do público tão exigente também quanto ele. E muitas pessoas. E os bailarinos tinham um pequeno relato sobre essa realidade. Eles diziam, olha, o fulano, que eu não me lembro o nome dele agora, ele tanto é o nosso diretor quanto o nosso público final. Quando nós fazemos essas coisas, embora haja milhões de pessoas, milhares de pessoas nos assistindo, ele é tanto o nosso diretor quanto o nosso público. Isso nos ensina sobre semear. Muitas vezes nós semearemos, trabalharemos, abriremos terras duras, daremos enxadadas em pedras e semearemos para a glória de Deus, sabendo que somente o Senhor é que nos vê. E quando nosso nome cair no esquecimento e outras pessoas ceifarem no nosso lugar, nós devemos ter a clareza de que o nosso público final é o próprio Deus, aquele que nos chamou para essa obra, aquele que é tanto o diretor, coordenador da obra, quanto o seu público. Ele vê seu trabalho silencioso. Essa obra não é sua. E se alguém colhe no seu lugar, alegre-se, porque essa vida pertence àquele que se entregou por ela. Por fim, esses versos nos lembram que qualquer pretensão de mérito no ministério é pretensiosa. Ninguém colhe por mérito próprio. Para estarmos aqui pregando o Evangelho, anunciando, muitas pessoas nos ajudam. Para oficiais fazerem um trabalho que eles fazem, muitas pessoas cooperam em oração, em consolo. Lembre-se que a obra de Deus não é feita por um homem. Lembre-se que a obra de Deus não é feita por um pastor. Lembre-se que a obra de Deus é feita por pessoas que Deus chamou, uns para semear, outros para colher. Portanto, se coloque nessa posição de semear e de colher. A seara é grande, a colheita está pronta. Vá aos campos lembrando disso. A seara é do Senhor, o fruto pertence a Ele. O galardão é totalmente graça. Por isso é preciso humildade diante da obra e gratidão por participar de algo que é maior do que a gente. Nós precisamos nos engajar nessa obra, porque assim o Senhor nos chamou. Eu concluo, meus irmãos, relembrando o que eu acabei de dizer. Essas 3 partes do nosso sermão. Primeiro, nós vemos que a vontade de Deus deve ser o nosso alimento. E isso nos sustenta e revela o verdadeiro propósito da nossa vida. Lembre-se, o seu propósito define o que te alimenta, mas descobrir o que te alimenta vai revelar qual é o seu verdadeiro propósito. Depois nós aprendemos e fomos lembrados que os campos estão brancos. Há um trabalho a ser feito, não há tempo para inércia. Nós devemos nos alegrar, porque ao pregar o Evangelho, nós certamente colheremos frutos. Isso deve nos alegrar. Isso honra Cristo, porque isso é fruto de uma semente germinada, a sua própria vida, a vida de Cristo. Por fim, nós somos lembrados de que a obra do Senhor é coletiva. Uns plantam, outros colhem, mas essa alegria é para todos, porque todos trabalham para a glória dele. Por isso nós precisamos ter essa visão na seara do Senhor, que essa obra não é nossa, é a obra do Senhor. E Cristo, como descrito em Isaías, mas muito, muito tempo atrás, antes mesmo de Cristo ter se encarnado, profetizando sobre o Messias, falando de sua própria vida, o profeta diz que, ao dar a sua vida por amor de muitos, ele veria o fruto do seu penoso trabalho e a sua alma ficaria satisfeita. Tudo isso que nós vemos, conversões, o avanço do reino de Deus,
é o que satisfaz o nosso Salvador. É o que alegra o nosso Senhor amado Cristo, aquele que nós adoramos aqui domingo após domingo. Isso que traz honra, glória, louvor ao nome dEle. Quando pessoas se curvam, quando pessoas se dobram em adoração ao nome dEle, Ele ficaria satisfeito ao ver essa obra acontecendo. Que Deus nos dê olhos como os de Cristo e nos faça servir com essa mesma esperança, alegria. Amém. Queria convidá-los a fechar os olhos. Eu quero orar, pedir para que o Senhor nos ajude. Deus Santo, estamos aqui diante da Sua palavra, Pai, que muito nos incentiva, nos alegra, porque por meio dela nós podemos ver uma outra realidade, Senhor. Ó Pai, muito obrigado porque nós podemos fazer parte dessa obra que honra o Teu Filho Jesus. Muito obrigado porque no Senhor o nosso trabalho não é em vão, Senhor. Te louvamos, ó Deus, porque com os olhos de Cristo nós podemos trabalhar mesmo quando ninguém está vendo. Nós podemos semear sabendo que outros vão ceifar e no fim o Senhor receberá a sua glória. Muito obrigado, Senhor, porque por meio do Teu Santo Espírito o Senhor pode operar essa mudança na nossa vida e nos dar um novo propósito, Senhor, que é viver para a Sua glória. E encontrar alimento, encontrar satisfação em fazer a Sua vontade, Deus. Seja no nosso lar, seja no trabalho, seja no nosso dia a dia. Honrar o Senhor com a nossa vida, viver, ó Deus, inteiramente com os nossos olhos em Ti e honrar com tudo que temos e somos o Teu santo nome. Muito obrigado porque essa obra que o Senhor operou em nós, ela não ficará parada. Nós temos a certeza de que se o Senhor começou essa obra, o Senhor há de terminar. Por isso, ó Pai, usa essa pregação para que o Senhor nos santifique na verdade. Para que o Senhor nos dê condição de mudar o nosso paladar e se alegrar em fazer a Sua vontade, de ver a seara como o Senhor vê, de ser lembrado que no Senhor nosso trabalho não é em vão e que nós podemos nos alegrar com a vitória de outros, porque o Senhor, o nosso Deus, o verdadeiro agricultor, o verdadeiro dono dessa seara, receberá a glória por causa da obra de Cristo. Ó Deus, essa é a nossa oração, em nome do nosso amado Salvador. Amém, Senhor. Queria convidar o grupo de música e o pastor Jailson para tomar na frente, para que proceda no culto.